Agora, chegou a hora da coluna digital do médico Jean Abreu Machado. E se você se amável de dividir a tela aí pra gente, você vai perceber que o Jean não está aqui no estúdio hoje. Doutor Jean, onde você está, meu amigo? Olá, Alessandro. Olá, Amabile. Espero que estejam me escutando muito bem. Uma boa tarde a vocês e às pessoas que estão nos assistindo. Estou longe, mas estou perto graças à tecnologia. Então, eu estou no Rio Grande do Sul visitando meus pais, que eu já não fazia essa visita aqui há praticamente um ano por causa da pandemia. E agora, com tudo um pouco mais calmo e com a vacinação já bem avançada, a saudade foi muito grande. Eu acabei tirando uns dias aí para também descansar, para não ter burnout. Tá certo, então já que você citou, o que é esse? É uma síndrome, é uma doença considerada doença moderna, certo, Jé? A gente conversou sobre isso na semana passada, quando citamos o exemplo da atleta Simone Biles, que era favoritíssima na Olimpíada de Tóquio e desistiu de disputar as finais. Síndrome de burnout. Já ouvi falar muitas vezes, talvez seja recorrente aí no vocabulário de quem está nos assistindo, mas de fato a gente não sabe o que é. O que é essa síndrome de burnout? Então, Alessandro, é uma doença que merece muita atenção, né, da sociedade. Como você muito bem falou, é uma doença moderna, né? Porque é uma doença moderna, é o ritmo de serviço das pessoas. Às vezes, até porque, por causa dessa tecnologia que eu falei, né, a gente está, às vezes, em reunião constante, né, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Então, hoje a demanda ela é imediata, né? Chega uma demanda do serviço e a gente acaba respondendo até fora do horário de serviço. E também, né, pela economia, não só do nosso país, mas no mundo inteiro, né? As pessoas, às vezes, acabam trabalhando mais, né, para ter o mesmo rendimento, para poder sustentar suas famílias. Ela está muito ligada, então, ao estresse, ela é muito relacionada ao trabalho. E acabou esse assunto chegando pelo que aconteceu lá, né, da desistência da Simone Biles ali, de participar, principalmente ali nos grupos. Agora a gente ficou sabendo que ela voltou na trave e acabou ganhando uma medalha de bronze, se não me engano. Mas, assim, não precisa ser um atleta de alta performance para sofrer da síndrome de burnout. E elas, como a gente falou, a gente acabou falando no outro programa, né, não tem como dividir o mental do físico, né? Então, assim, ó, como que eu posso saber se eu estou sofrendo, né, da síndrome de burnout? Então, aqui eu vou falar alguns sintomas e vocês vão ver que tem dos dois lados, sintomas físicos e mentais, né, que a gente não consegue dividir. Cansaço mental e físico, insônia, dificuldade de concentração, perda de apetite, irritabilidade, agressividade. Às vezes aquela pessoa que era muito gentil no serviço começa a ser agressiva com os colegas ou com os clientes. Lapsos de memória, perda de memória, baixa autoestima, né? A Simone falou disso aí, né? Que estava sofrendo disso, de baixa autoestima, desânimo, apatia, dores de cabeça no corpo, negatividade constante, sentimentos de derrota, de fracasso, insegurança, isolamento social, a pessoa começa a se isolar, pressão alta, olha, é um sintoma, um sinal na realidade físico, né? E tristeza excessiva. A depressão que vem junto, né, com a síndrome de burnout, e também falando um pouquinho sobre o tratamento. Mas como será o tratamento, né? Principalmente, a gente tem que procurar auxílio médico especializado, quando a gente entende que possa estar sofrendo disso aí. Existem medicações que elas podem ajudar, mas a medicação, ela não substitui a atitude, né? Eu costumo brincar muito daquela regra das 8 horas, né? E embora eu fale isso, nem sempre eu mesmo consigo cumprir isso, né? Com a atividade médica, política e também como professor. Mas o certo seria que a gente dividisse o nosso dia em 3. As 8 horas de sono, pelo menos, são muito importantes. As 8 horas de serviço, aí eu falo 8 horas de serviço mesmo, a gente não conta o intervalo do almoço, porque no intervalo do almoço a gente coloca naquelas 8 horas de descanso e de lazer que a gente precisa ter. Amigos, né? A gente fazer coisas que a gente gosta. Tem gente que gosta do futebolzinho, tem gente que gosta da natação, tem gente que gosta de assistir um filme, não esquecer dos prazeres da vida, né?
e essa convivência social e se abrir, né? O homem tem mais dificuldade de admitir que está doente, principalmente nas doenças de saúde mental, do que a mulher. A mulher tem mais facilidade de se abrir. Então, em casa, se você desconfiar que uma pessoa está mudando muito de personalidade, principalmente o humor, né? O humor está mudando muito, sente para conversar com essa pessoa ou seu amigo e pergunte se você não pode ajudar. Doutor Jean, você citou aí, eu queria destacar a questão da prevenção, como que a gente faz para evitar ter a síndrome de burnout. Então, Alessandro, o mais importante, a gente às vezes se vangloria de dizer estou trabalhando 12 horas por dia, o meu dia tem que ter 30 e poucas horas, porque eu sou muito atarefado. A gente tem que entender que somos humanos, né? E nós necessitamos de algumas coisas básicas, né? Primeiro, o sono. O nosso cérebro ele precisa de descanso. Então não é legal a gente ficar tomando estimulantes como café, essas bebidas, né, energéticas, para se privar do sono para poder trabalhar. Outra coisa, a gente não ficar horas ininterruptas de trabalho. A gente dá pequenos intervalos para um lanchinho, para descansar um pouquinho, né? Procurar fugir do estresse, né? Hoje a gente tem estresse, eu falei muito ali, né? Às vezes a gente está disponível a todo momento no WhatsApp. Eu costumo brincar que a gente está em reunião constante, né? Então, explicar às vezes para as pessoas, olha, se eu não responder a mensagem, se for alguma coisa urgente, pode me ligar, senão eu vou dar uma olhada mais tarde. Então, separar um horário ali para dar uma olhada nas mensagens importantes e responder. E assim, muito importante que eu falo, a gente ter um lazer, ter uma coisa que a gente gosta. As pessoas falam também, né? Às vezes um animal de estimação ajuda muito as pessoas que estão estressadas, né? Porque desvia um pouco a atenção só do serviço. Então a gente precisa ter esses bons momentos, que eu chamo. Doutor Jean, pode acontecer da pessoa estar com síndrome de burnout e não perceber? Pode sim, Alessandro, com certeza. E é bem difícil, principalmente no início ali, que a pessoa nega muito, né? Aliás, todas as doenças mentais, até pelo estigma que a sociedade muitas vezes coloca, isso é coisa de quem não tem que fazer, isso é coisa, isso aí está estressado, é falta de trabalho, isso aí não sei o quê. O estigma, esse preconceito que a gente tem com a doença mental, essa dor que está sentindo não é nada, é da cabeça dele, né, que a gente falou ali, da dor no corpo. Então esse estigma social, às vezes, dificulta ainda mais da pessoa perceber. Mas assim, se você começar, por exemplo, ter lapsos de memória que você não tinha, dormir em horários de serviço, né, acabar cochilando no momento que você deveria estar trabalhando, você começar a ficar irritado com as pessoas, qualquer coisa lhe tirar do sério, também pode chamar a atenção ao burnout. E volto a dizer, existem medicações, mas o mais importante assim, é procurar auxílio médico, e a medicação ela não deve ser para sempre, ela é só para tirar daquele momento mais difícil, né, aquele momento inicial. Uma das coisas que a gente ouve bastante, falta de Deus, falta de ir à igreja e tal, não tem nada a ver. Saúde mental não tem nada a ver com a fé, não tem nada a ver com... É uma doença como qualquer outra e que tem muito preconceito realmente, né, doutor? Alessandro, mas você tocou num assunto muito interessante, sabe? A religião, né, ela ajuda muito nisso aí. Né? Eu costumo dizer, eu sou por família, eu sou católico, né? Respeito todas as religiões e acho que a pessoa tem que ter uma religião, né? Tem que acreditar em alguma coisa, principalmente quando a gente pensa em fazer o bem ao próximo. E eu converso com o padre, assim, eu procuro a missa pelo ritual também, mas mais pelo sermão do padre, que eu falo que o padre ele é o psicólogo das massas, né? Eu acho muito bom ouvir o sermão ali, porque é um momento de meditação. E a meditação é um dos tratamentos da síndrome de burnout. Doutor Jean, para finalizar, você já falou aí sobre a questão do tratamento, mas se a pessoa está com algum sintoma ou identifica algum desses sintomas,
em algum amigo, algum colega de trabalho, algum parente, é importante procurar o médico. Então eu queria, para a gente finalizar, destacar estes sintomas, o que a pessoa pode perceber que está acontecendo com o seu corpo, consigo ou com outra pessoa, para que possa procurar o acompanhamento médico e aí sim fazer uso de um tratamento eficaz ou até de remédios. Então, eu vou voltar a falar aqui dos sintomas, né? Lembrar que procurar um médico, geralmente é o médico psiquiatra ou psicólogo também ajuda. É um tratamento multidisciplinar, muitos profissionais podem se envolver nesse tratamento, mas assim, ó, cansaço mental e físico excessivos, insônia, dificuldade de concentração, perda de apetite, irritabilidade e agressividade, lapsos de memória, pequenas perdas de memória, baixa autoestima, a pessoa acha que não é mais útil para as pessoas no seu serviço, que não está mais desempenhando o serviço de maneira adequada, desânimo, apatia. Olha aí, sintomas, sinais, né, no nosso corpo, dores de cabeça e no corpo, né, dores musculares, negatividade constante, sentimentos de derrota e fracasso e de insegurança, isolamento social, a pessoa que antes era muito amiga, tinha muitos amigos, começa a querer se afastar dos amigos e dos parentes, depressão alta, né, e tristeza excessiva, que seria a depressão. Incrível como a cabeça pode afetar o corpo humano fisicamente. Pressão alta é um sintoma de doença física, né? Você sabe, Alessandro, que às vezes o estresse e coisas mentais, assim, doenças mentais, elas podem inclusive ter sinais na pele. A pessoa pode ter um tipo de eritema na pele que dá problema de estresse, de realmente ansiedade e estresse, para você ter uma noção. Doutor Jean, obrigado por sua participação. Semana que vem a gente espera você aqui. Essa questão do WhatsApp que você citou é isso mesmo. Eu, por exemplo, eu me sinto na obrigação de estar disponível no WhatsApp o máximo de tempo possível, e aí a gente espera isso do outro, e não funciona assim. A gente deveria disponibilizar um tempo para o WhatsApp, né? Exato, Alessandro. Eu chamo muita atenção. Eu acho que é uma ferramenta excepcional, né? Veio para mudar, né? Hoje nós estamos conseguindo fazer o extra meio-dia à distância por causa da tecnologia, mas a gente também tem que aprender a dosar as medidas, né? Como falam os antigos, né? Tudo que é de menos é demais, ou demais pode fazer mal. Então a gente tem que aprender a dosar isso e também ter um pouco de compreensão. Quando a pessoa não responde, pode ser que ela esteja muito ocupada. Ou tem um amigo que ele fala isso, um amigo médico, Dr. André Calandrini. Ele diz, olha, eu tiro 1 hora para responder as mensagens por dia, só naquele horário ali. Eu acho que ele faz muito bem. A gente tem que aprender com ele. Doutor Jean, obrigado. Boa semana aí de folga, de descanso. A gente espera você aqui semana que vem. Muito obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço a vocês.